Rapaziada, o clima é de agitação total em São Januário e não é à toa. O dia começou quente, fervendo de notícia, e o torcedor do Vasco já acordou com aquela sensação de que, enfim, as coisas estão se alinhando. A diretoria vem se movimentando com força nos bastidores e o que era rumor vai tomando cara de realidade. Andrés Gomes, o ponta colombiano que o Vasco tanto queria, está com tudo encaminhado para ser o novo reforço do time. A papelada tá quase toda no jeito, os detalhes burocráticos sendo resolvidos e a expectativa é que o anúncio oficial aconteça a qualquer momento. Mas segura aí que essa é só a primeira parte da história. Além de Andrés Gomes, tem outro nome de peso sendo tratado com urgência. Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano atualmente no futebol turco também está na mira do clube e o negócio, apesar de travado, segue em negociação firme. O Vasco já alinhou o salário, já tem tudo certo com o jogador, mas falta convencer o Galatasaray a liberar. O clube turco quer mais grana, é verdade, mas o desejo do atleta é claro. Ele quer jogar no Brasil, quer vestir a camisa do Vasco e isso pesa, e pesa muito. E se por um lado a diretoria corre para trazer reforços, por outro lado, algumas peças do atual elenco estão cada vez mais perto de sair. João Vitor, por exemplo, já tem sua transferência praticamente fechada com o CSKA Moscou, e se essa venda for confirmada, vai botar cerca de 30 milhões de reais nos cofres do clube. E não pra por aí. Outro nome que também pode sair é o volante Matheus Carvalho, o popular Matheus Cocão. O jogador que teve altos e baixos com a camisa vascaína entrou na mira de um clube de Israel e a proposta deve girar na casa dos 12 milhões de reais. Se tudo isso se concretizar, estamos falando de mais de 40 milhões entrando no caixa nessa janela. E num momento tão delicado financeiramente, essa grana pode ser o combustível que o Vasco precisa para mudar o rumo da temporada. Agora, antes da gente seguir falando de mercado, deixa eu trazer uma parada aqui que sinceramente é muito mais simbólica e poderosa do que qualquer contratação. Uma imagem, só que não é qualquer imagem, é uma foto que pode representar uma virada de chave no clima dentro de São Januário, uma união que vai além do campo, que mexe com as arquibancadas, com o sentimento do torcedor. A gente está falando da aproximação entre as duas maiores torcidas organizadas do Vasco, a Força Jovem e a Guerreiros do Almirante. Na imagem, vemos lado a lado Fabinho, presidente da Força Jovem, e Foca, presidente da GDA. E por mais que possa parecer só um clique entre dois líderes de torcida, essa foto diz muito mais do que isso. Ela simboliza uma reconciliação, uma possível união de forças que, se realmente acontecer, pode transformar o ambiente dentro do estádio e resgatar aquela atmosfera que sempre fez de São Januário um caldeirão inigualável. Para entender a importância disso, a gente precisa lembrar da história recente. Desde que a Força Jovem foi punida, em 2012, depois daquele episódio lamentável nas arquibancadas do Paraná, o torcedor do Vasco ficou sem o seu porto seguro nas arquibancadas. Foram anos de ausência, anos em que a voz da Força Jovem se calou e o vazio deixado foi preenchido pela GDA, que surgiu justamente nesse contexto, com uma nova pegada, uma linguagem mais moderna, mais jovem, com a cara da nova geração vascaína. No início, a GDA enfrentou resistência, era natural. Sempre que algo novo surge no futebol, principalmente quando se trata de torcida, existe uma barreira. Mas o tempo tratou de mostrar que aquela rapaziada ali tinha algo a oferecer. E não foi pouco. Eles resgataram o caldeirão, levaram a alma vascaína para fora do Rio de Janeiro, estavam lá na Série B, estavam lá nos piores momentos, mostraram presença, mostraram paixão. Enquanto a Força Jovem ainda enfrentava problemas com punições, a GDA segurava a bronca, levantava a bandeira e mostrava para todo mundo que a torcida do Vasco jamais deixaria de pulsar. Agora, com a volta da Força Jovem, a expectativa era grande, mas o reencontro com São Januário no ano passado foi, na prática, decepcionante. O ambiente não foi o mesmo. Houve ruído, houve disputa de espaço e o resultado foi um estádio dividido, sem sintonia. Mas o que essa imagem do Fabinho com o Foca pode significar é justamente o oposto disso. Pode ser o ponto de partida para uma união real entre as torcidas, um pacto pelo Vasco, um só ritmo, uma só voz, um só grito. Imagina São Januário com a bateria da Força Jovem e da GDA em sincronia?
É o tipo de coisa que decide jogo. É pressão de verdade. É aquele clima que faz o adversário tremer antes mesmo de entrar em campo. E cá entre nós, isso vale mais do que qualquer reforço. É muito mais poderoso do que jogador desembarcando no aeroporto. A torcida unida é o 12º jogador de verdade. E num cenário onde o Vasco tenta se reerguer, dentro e fora de campo, essa união pode ser o ingrediente que faltava para embalar de vez. Mas voltando ao assunto das contratações, a urgência agora é total. A diretoria estabeleceu como meta anunciar 2 reforços até amanhã. Isso mesmo, quinta-feira. E tudo indica que os nomes são justamente os 2 colombianos, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Com o Andrés, como eu disse antes, o negócio já está bem encaminhado. O Vasco ofereceu um empréstimo até o meio do ano que vem, com obrigação de compra caso metas sejam atingidas. A taxa de empréstimo é de 1 milhão de euros e a compra definitiva pode girar entre 5 e 6 milhões de euros. No total, estamos falando de até 36 milhões de reais. O jogador já está na Colômbia, pronto para embarcar. Só falta o clube francês, o Rennes, dar o sinal verde. A diretoria do Vasco já enviou os documentos 2 vezes, mas ainda precisa fazer alguns ajustes. Assim que tudo for aprovado, o clube vai depositar a grana e dar sequência ao processo. Se tudo correr bem, Andrés Gomes desembarca no Rio já na sexta-feira, realiza exames, assina contrato e pode até treinar com o elenco. Dependendo da avaliação física, pode ser que ele já viaje com o grupo para o jogo contra o Santos no fim de semana. É aquele tipo de reforço que chega para jogar, para entrar em campo e mudar o panorama. E no caso do Cuesta, como já falamos, a situação é um pouco mais complicada. O Vasco chegou num acordo com o jogador, salário de 850 mil reais por mês, com possibilidade de aumento para até 1 milhão em caso de permanência definitiva. Só que o Galatasaray, dono dos direitos, recusou a proposta inicial de empréstimo com obrigação de compra por metas. Os turcos querem 8 milhões de euros na venda total do atleta, enquanto o Vasco ofereceu uma composição semelhante à de Andrés Gomes. 1 milhão de euros pelo empréstimo, mais 3 milhões e meio na compra definitiva. Ou seja, o Vasco ainda precisa aumentar essa proposta ou tentar convencer o clube turco a aceitar um modelo diferente, como manter parte dos direitos do jogador pensando numa futura venda. A boa notícia é que o jogador quer vir. Ele deixou claro que prefere o Vasco a outros interessados, como o Spartak Moscou, que também chegou forte na disputa. A vontade do atleta pode ser decisiva para destravar o negócio. O Vasco está otimista e não pretende liberar João Vitor para o futebol russo antes de garantir a chegada do substituto. O plano é claro, reforçar primeiro, depois vender. Esse movimento no mercado mostra uma diretoria mais ativa, mais ousada e com um foco claro. Melhorar o elenco, trazer qualidade, mas também equilibrar as finanças. A venda de jogadores como João Vitor e Matheus Carvalho pode garantir o fôlego necessário para concluir essas contratações e, quem sabe, ainda buscar mais peças antes do fechamento da janela. O torcedor vascaíno, claro, fica naquela expectativa. Será que agora vai? Será que esse é o momento da virada? Se depender das arquibancadas, do barulho das torcidas organizadas e da paixão que transborda a cada jogo, a resposta é sim. A alma vascaína tá viva. E se a bola começar a fazer sua parte dentro de campo, aí ninguém segura. E é por isso que esse momento exige atenção. É nos detalhes, nos bastidores, nos bastões, nos tambores das torcidas e nas cláusulas dos contratos que se constrói uma temporada vencedora. E se a gente for parar para analisar com calma, o Vasco chega nesse momento da temporada vivendo uma encruzilhada importante. Por mais que o time venha de atuações irregulares e de resultados que muitas vezes deixaram o torcedor frustrado, o cenário agora começa a mostrar uma luz no fim do túnel. A diretoria parece, enfim, ter entendido que não dá mais para esperar, que se quiser algo diferente em 2025, precisa agir agora, com coragem, com convicção e principalmente com estratégia. O torcedor do Vasco não quer mais saber de promessa vazia, ele quer ver resultado. Quer ver jogador chegando e resolvendo. Quer ver o time em campo com postura de quem veste a camisa de um dos maiores clubes do Brasil. E nesse sentido, a possível chegada de Andrés Gomes é uma dessas movimentações que empolgam.
O ponta colombiano é jovem, tem velocidade, força física, drible e uma mentalidade competitiva que chama a atenção. Não é um craque consagrado, mas é aquele tipo de atleta que chega com fome de bola, querendo mostrar serviço, querendo agarrar a oportunidade com as duas mãos. E isso, hoje, é o que o Vasco mais precisa. A falta de profundidade no elenco vinha sendo uma dor de cabeça constante, faltava peça de reposição. Faltava intensidade, faltava alternativa. Era só um titular sentir algo, que o buraco aparecia. Com Andrés Gomes, o Vasco ganha um jogador capaz de mudar o ritmo da partida, de buscar o mano a mano, de levar perigo no último terço do campo. É esse tipo de peça que pode fazer diferença em jogos truncados, principalmente fora de casa, onde o time vinha tendo muita dificuldade em propor o jogo. Agora, falando de Carlos Cuesta, a história ganha ainda mais peso, porque zagueiro com o perfil dele não se acha todo dia no mercado, um cara jovem, mas já com bagagem internacional, que joga com personalidade, que tem leitura de jogo, que antecipa bem, que tem boa saída de bola. É o tipo de contratação que não só qualifica o elenco, como também dá estabilidade para um sistema defensivo que sofreu demais ao longo do ano. Com a provável saída de João Vitor, que embora tenha entregado bons jogos, nunca foi unanimidade entre os torcedores, trazer um nome como Cuesta é uma resposta importante da diretoria. É sinal de que o clube não vai apenas vender para fazer caixa, mas vai buscar também repor a altura. E mais do que isso, vai montar uma base sólida pensando no médio e longo prazo. Porque se Cuesta render o que pode render aqui, não só vai ajudar o Vasco esportivamente, como pode também virar uma peça valorizada para o futuro. E aí sim gerar lucro em uma venda futura. O torcedor do Vasco, que já viu de tudo nesses últimos anos, sabe bem que prometer é fácil, difícil é entregar. Mas nesse momento é inegável que algumas atitudes práticas estão sendo tomadas. E isso precisa ser reconhecido. A venda de João Vitor por cerca de 30 milhões de reais é uma negociação que, embora cause apreensão por conta da perda técnica, é compreensível diante da realidade financeira do clube. E quando a gente soma isso à possível saída do Matheus Carvalho por mais 12 milhões, a gente começa a enxergar uma estratégia de renovação. O próprio Matheus, aliás, é um caso curioso. Chegou desacreditado, vindo do Náutico, num momento em que o Vasco ainda tateava no escuro em suas escolhas de elenco. Passou por um início bem complicado, cheio de críticas, mas conseguiu, com muito esforço, cavar seu espaço. Em 2023, virou peça importante na recuperação do time. Já nesse ano, perdeu espaço. A chegada de reforços, a mudança de esquema, o encaixe de outros volantes, tudo isso foi empurrando o jogador para o fim da fila. E diante de uma proposta de fora, especialmente de um mercado como o israelense, que vem pagando bem e oferecendo estabilidade, parece natural que ele avalie isso aí. A verdade é que o elenco do Vasco, hoje, tem um excesso de jogadores para uma mesma função. No setor de volantes, são pelo menos 8 atletas disputando 2 vagas. E quando a conta não fecha, começa a sobrar gente de qualidade no banco? Sem espaço, sem ritmo. Paulinho, Hugo Moura, Galdames, Forza, TT, Thiago Mendes, Cauã Barros. É muita opção para pouco lugar. E nem sempre quantidade é sinônimo de eficiência. O que o Vasco precisa é de equilíbrio, de um elenco enxuto, competitivo, com jogadores que se complementam. E por isso, a saída de alguns nomes é parte natural do processo de reestruturação. A grande pergunta agora é: o Vasco vai conseguir manter esse ritmo de contratações e saídas de forma organizada? Porque não adianta contratar de forma desesperada ou vender sem critério. O segredo está na coerência. E ao que tudo indica, dessa vez a diretoria parece estar sendo um pouco mais criteriosa. O modelo de negócio proposto com Andrés Gomes e Carlos Cuesta, por exemplo, mostra isso. Em vez de sair gastando milhões logo de cara, o clube opta por empréstimos com metas e obrigações de compra. Isso dá margem de segurança, permite testar o jogador no ambiente do clube antes de um investimento mais pesado. É uma postura mais responsável e realista diante do cenário atual, mas também não dá para fingir que tudo são flores. Ainda existem muitas arestas a serem aparadas. A parte burocrática, por exemplo, vem atrasando o desfecho de algumas negociações.
A própria chegada do Andrés, que já poderia estar treinando, ainda não foi oficializada porque faltam ajustes nos documentos e o valor do empréstimo ainda não foi depositado. Esse tipo de atraso preocupa porque o campeonato não para e cada dia sem reforço é um dia perdido em preparação. O elenco atual precisa de reforço imediato e esses jogadores precisam de tempo de adaptação. O quanto antes eles estiverem disponíveis, melhor para o time, melhor para o técnico, melhor para o torcedor. Falando em adaptação, é bom lembrar que o Carlos Cuesta, mesmo sendo estrangeiro, conhece bem o futebol sul-americano. É um zagueiro acostumado com o jogo físico, com a pressão da torcida, com partidas tensas. Isso pode facilitar bastante sua chegada. E o Andrés Gomes também tem esse perfil? Vem de um futebol mais técnico, jogou na Europa, mas tem origem no futebol colombiano, que tem características semelhantes ao brasileiro. A expectativa é que esses dois nomes se encaixem rápido no time. E mais, a presença de jogadores colombianos pode até criar uma nova química dentro do elenco. Já tem alguns sul-americanos por ali, e quando essa conexão acontece, fora do campo também, o ambiente tende a melhorar. E isso impacta diretamente na performance coletiva? Jogador feliz, adaptado, entrosado com o grupo, tende a render mais. Agora, a torcida fica naquela ansiedade. Espera a confirmação, espera o anúncio, quer ver a camisa do Vasco nas mãos dos novos reforços. E quer, acima de tudo, ver resultado. Porque no fim das contas não adianta só contratar, tem que jogar, tem que entregar. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de perder tempo. Cada ponto é crucial, cada jogo é decisivo. O time precisa embalar, precisa transformar essas movimentações fora de campo em desempenho dentro de campo. E se essas peças realmente chegarem, se Cuesta vier para reforçar a zaga e Andrés assumir o lado do campo com velocidade e agressividade, o Vasco começa a ganhar outra cara. Fica mais competitivo, mais robusto, mais preparado para encarar as dificuldades do segundo turno. Ainda tem muito campeonato pela frente. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas esses passos que começam agora podem ser o início de uma nova caminhada. Uma caminhada que, se tudo der certo, vai levar o Vasco de volta ao lugar onde ele merece estar. A pressão existe, claro, o torcedor cobra, a imprensa questiona, os rivais observam, mas é justamente nesses momentos que separam os clubes que têm projeto dos que só têm discurso. E o Vasco, com todos os seus desafios, tem mostrado que está tentando fazer diferente. O torcedor quer mais? Quer! Tem todo o direito. Mas também começa a enxergar uma direção, um norte, uma intenção de reconstrução de verdade. E no meio de tudo isso, aquela imagem das torcidas organizadas lado a lado segue ecoando, porque no fim das contas o futebol também é isso. É paixão, é arquibancada, é o som do tambor, é a voz da massa empurrando o time pra frente. E se dentro de campo as peças começam a se alinhar, fora dele, a união da Força Jovem e da GDA pode ser o grande diferencial. Um Vasco unido nas quatro linhas e nas arquibancadas é muito mais forte. E isso, meu amigo, assusta qualquer adversário. Então fica esse sentimento no ar, de esperança, de virada, de recomeço. O torcedor, claro, ainda desconfia porque já sofreu demais, mas começa a vislumbrar um cenário diferente. E quem sabe, com essas movimentações certas, com reforços pontuais e com a força da arquibancada pulsando, o Vasco não esteja, enfim, encontrando o seu caminho de volta. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Martelo batido! O Vasco da Gama, tradicional clube carioca que vem buscando se reforçar para a temporada, teria acertado a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, despertando grande burburinho entre torcedores e especialistas do futebol nacional. Segundo rumores que circulam intensamente nos bastidores do clube, o jogador, que já teria passado por exames médicos na colina histórica, estaria muito próximo de se tornar oficialmente mais um integrante do elenco cruz-maltino. A notícia tomou conta das redes sociais e fóruns esportivos, onde a expectativa sobre o impacto do atleta no plantel só aumenta. Brian Rodrigues, conhecido por sua velocidade e habilidade ofensiva, chega com a promessa de agregar qualidade e opções táticas ao técnico do Vasco, que estaria ansioso para utilizá-lo nas competições que se avizinham.
A possibilidade dessa contratação agita o mercado e alimenta discussões sobre as estratégias do clube para retomar sua trajetória de sucesso e ascensão no cenário do futebol brasileiro, trazendo um misto de otimismo e expectativa para os torcedores. No cenário atual do Vasco, onde a equipe busca estabilidade e reforços que possam contribuir de forma imediata, a chegada de Brian Rodrigues é vista como uma aposta significativa e até ousada por parte da diretoria. O jogador uruguaio, ainda jovem, acumula experiência em clubes do exterior e apresenta características que podem ser fundamentais para o estilo de jogo pretendido pelo treinador. Embora os detalhes financeiros da negociação ainda não tenham sido completamente divulgados, especula-se que o investimento seja coerente com o planejamento do clube para esta janela de transferências. A realização dos exames médicos na Colina Histórica, local tradicional onde o Vasco conduz avaliações físicas e clínicas, reforça a impressão de que o clube está empenhado em concluir a contratação o quanto antes. A movimentação nos bastidores indica que o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento, deixando a torcida em suspense e pronta para receber o novo reforço com entusiasmo, o que certamente vai elevar a moral do elenco e gerar um clima positivo dentro do clube. A trajetória de Brian Rodrigues tem despertado interesse em diversos mercados, e o fato de o Vasco ter conseguido avançar nas negociações é motivo de orgulho para a diretoria, que pretende usar o jogador como peça-chave para alavancar os resultados. Com passagens por clubes importantes e experiência em competições internacionais, o atacante uruguaio possui um perfil que se encaixa bem no contexto do futebol brasileiro, principalmente por sua capacidade de atuar em diferentes posições ofensivas. As conversas sobre seu desempenho recente e adaptação ao futebol nacional ganham força, e os torcedores começam a sonhar com o que pode ser o impacto desse talento em campo. As fontes próximas ao clube revelam que a diretoria tem buscado uma apresentação cuidadosa para não criar falsas expectativas, mas a empolgação é palpável em cada esquina do Vasco. A possível contratação de Brian Rodrigues já está sendo considerada uma jogada estratégica que pode modificar o patamar técnico do elenco, colocando o clube em posição mais competitiva nas competições que se aproximam. Além do impacto técnico, a vinda de Brian Rodrigues ao Vasco poderia trazer uma dimensão motivacional importante para o ambiente interno do clube, que passa por momentos de transição e busca por reestruturação. A presença de um atleta estrangeiro com características promissoras tende a renovar o ânimo dos jogadores, criar uma saudável competição por posições e inspirar a equipe a buscar resultados melhores dentro e fora de casa. Fontes internas indicam que a comissão técnica estaria ansiosa para trabalhar com o uruguaio e integrar suas qualidades no sistema de jogo, o que poderia refletir positivamente nos próximos desafios. Os torcedores, por sua vez, têm demonstrado uma reação positiva nas redes sociais, gerando expectativa por um possível anúncio oficial e esperando que o jogador consiga rapidamente se adaptar ao estilo vascaíno. A contratação, mesmo ainda não confirmada oficialmente, movimenta o mercado e projeta o Vasco como um clube que está disposto a investir e buscar soluções criativas para fortalecer seu elenco de forma consistente. No contexto geral do futebol brasileiro, a possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco representa um sinal claro da ambição do clube em se reposicionar no cenário nacional e reconquistar espaço entre os grandes. Os rumores ganham corpo diante das movimentações internas e da proximidade da finalização do acordo, e isso gera uma onda de comentários entre jornalistas, especialistas e torcedores que analisam os possíveis desdobramentos dessa negociação. Se confirmado, o reforço poderá ser um diferencial na campanha vascaína, não apenas pela qualidade técnica do jogador, mas também pela mensagem que transmite para o mercado e para os adversários. A expectativa é que a diretoria mantenha o mistério até o anúncio oficial,
mas a intensidade dos boatos e o movimentar da equipe nas redes sociais indicam que algo importante está para acontecer na colina histórica, alimentando um clima de otimismo e renovação no clube carioca. Assim, o futuro do Vasco pode estar sendo escrito com a chegada do jovem talento uruguaio, que tem tudo para virar uma das apostas mais interessantes da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.